voltamos com a discussão, hoje falando sobre os Conselhos Estaduais de Educação e abordando, claro, o Conselho do Estado de São Paulo e o novo modelo proposto pelos deputados Geraldo Cruz e Simão Pedro do PT. Vamos falar um pouquinho, Fernanda, sobre alguns pontos que a gente abordou. Te perguntei até onde o Conselho pode ir. E você estava falando sobre a questão da renovação. Tem muita gente que está no Conselho há quase 30 anos. Isso aí também fica difícil você renovar com uma coisa que já está antiga, não é isso? Exatamente. Então, 1/3 dos conselheiros, entre os 24 membros, 1/3 está há mais de 9 anos, que significa 3 mandatos. Na legislação de 1971, não há nenhum limite de recondução. Eles podem ser reconduzidos por 10, 20 indefinidamente, vezes. Podem Bom ficar isso, lá. Né? E, então, 30%, né? Então, duas pessoas estão há mais de 20 anos, vários estão há mais de 15. Então, tem várias pessoas nessa situação. Agora, é importante a renovação justamente para dar esse caráter também de órgão de Estado, né? A gente acha que tem que ter uma continuidade, então tem que renovar nos termos que está no projeto de lei, eu acho que está correto. Que é renovar a cada 2 anos 50% e alternar, né, para que não haja uma renovação completa e tudo mais. Agora, o que eles... Até porque a gente tem uma questão política aí também, né? Mesmo sem colocar isso, existe a questão do governo, vai sair fulano, pode ficar alguém do governo anterior, por que não? Para sugerir ao governo atual, né? Eu acho que pode ser uma coisa assim. Esse argumento técnico que precisa ser desconstruído. Porque o argumento que se diz hoje, por que não pode abrir para a sociedade civil? É porque isso é um conselho técnico, é um conselho de especialistas. Isso é, na minha opinião, uma falácia, porque toda a atuação do conselho sempre foi política. Né? Ele tem uma atuação política, isso é normal, é salutar, né? Claro. Uma democracia, e o exercício da cidadania é o exercício da política, mas não dá para dizer que é um órgão técnico e que a sociedade civil não teria capacidade técnica de estar lá. Aí eu concordo com a promotora, que diz que tem que ter a capacitação, e hoje o Conselho já tem um corpo de técnicos para assessorá-los. Eles já fazem os pareceres, enfim. Então, esse discurso da neutralidade política, ele não existe. Né? A gente precisa desconstruir isso, precisa formar um ambiente cada vez mais plural, que é para permitir uma discussão democrática lá dentro. Né? A doutora falava da questão das escolas, né? Quando você falou assim, olha, tem uma participação de escolas particulares. Então, nós temos um universo aí de escolas públicas, das universidades públicas, né? A gente tem 5.300 escolas estaduais em São Paulo. Né? A sociedade civil, ela não se limita às escolas privadas, né? Então, eu acho até o seguinte, você pensar num órgão que é só de notáveis, é também a gente menosprezar a capacidade da população, né? Só porque ela não tem talvez um diploma de doutor na parede, ela não tem nenhuma informação possível a ser passada, até porque ela é a destinatária daquele serviço. Eu acho que ela tem um leque enorme, né, de experiência para passar, porque a prática é ela que está vivenciando, né? E as escolas particulares, você vê, se a sociedade civil se limita nas escolas particulares, a gente perde muito, né? Por exemplo, eu cito, para a gente ter um pouco de entendimento mais prático, a questão da educação inclusiva, que é uma área que eu atuo, por exemplo, em São Caetano do Sul. A educação inclusiva, que ela ficou mais conhecida pelo ingresso, né? Da pessoa com deficiência dentro do ensino regular, mas na realidade é a educação que a gente espera que acolha a todos, né? Não só o deficiente, mas qualquer tipo de aluno, independente da raça, da etnia, da religião, da opção sexual, o que for. Então, a educação inclusiva, mais precisamente na questão da deficiência, ela, de certa forma, ela encontra uma certa resistência por parte do sistema privado de ensino, né? Há até ação judicial de indenização contra a escola que recusou escolas particulares encaminham crianças com deficiência para escolas públicas. Isso é não aceita e fala assim, não, a escola pública tem condições. Quando você vai trabalhar política pública nessa área, para a Secretaria de Educação, por exemplo, o Ministério Público está
tentando um acordo com a Secretaria de Educação em 5 áreas da educação da pessoa com deficiência, né? E essa política pública vai ter que passar pelo Conselho Estadual de Educação, onde nós temos a sociedade civil representada pelo segmento das escolas particulares, né? Então, quer dizer, que é a grande resistência da educação inclusiva. Então, como que será que veríamos a aprovação de uma política pública dentro dessa questão? Então, por isso que a pluralidade e o projeto, ele é muito amplo na representação da sociedade civil, porque ele fala dos quilombolas, dos índios, né, da educação dos índios, da pessoa com deficiência. Então, tem essa pluralidade, né, da sociedade sendo representada lá.